Olá pessoal, tudo bem? A gente está de volta aqui hoje. Agora para a gente começar já a finalizar a parte de imunologia. Hoje a gente vai estar falando sobre imunodiagnóstico, algumas técnicas de imunodiagnóstico. Esse é um dos temas que cai bastante em concurso de análises clínicas. Vamos lá. Bem, hoje então na nossa aula de imunodiagnóstico a gente vai falar especificamente sobre ELISA, imunocromatografia e imunofluorescência. Para iniciar, vamos avaliar o conhecimento de vocês. Tem essa questão, vou dar um tempinho para vocês para iniciarem, para tentar achar qual que é a resposta. Essa é a questão sobre imunofluorescência. Bem, o imunodiagnóstico, normalmente, ele deveria responder o resultado real, o resultado ideal de uma determinada condição, de uma determinada doença. Mas nós sabemos que isso não acontece. Então, como isso não acontece, a gente tem que calcular a sensibilidade de um imunodiagnóstico, de um teste imunodiagnóstico, e calcular a especificidade. Então, a sensibilidade informa o quanto o teste é bom para identificar os indivíduos com a doença, portanto, ela fornece poucos resultados falso-negativos. E a especificidade informa o quanto o teste é bom para identificar os indivíduos sem a doença. Portanto, ela fornece um teste com elevada especificidade e fornece poucos resultados falso-positivos. Então, a depender da característica, a gente pode escolher um teste mais sensível, menos específico, ou mais específico, menos sensível. Bem, os principais métodos utilizados no imunodiagnóstico, nós temos uma série de métodos. Então, o imunodiagnóstico está sempre crescendo, sempre constituindo novos métodos. Podemos destacar a ELISA, a imunocromatografia, a imunofluorescência, até a floculação. Hoje a gente vai estar conversando até esse momento aqui. Na próxima aula a gente fala sobre os outros. A ELISA, então, é um ensaio imunoenzimático. Pode ser usado para pesquisa tanto de antígenos como para pesquisa de anticorpos. Ela se baseia em fixar um dos componentes numa fase sólida. Essa fase sólida normalmente é uma placa. E a detecção é realizada com um conjugado com enzima. Daí o nome ELISA, que é o ensaio imunoenzimático, porque nós utilizamos ELISA para fazer a detecção. Os ELISAs mais utilizados, então, são a ELISA para captura de antígenos, para captura de anticorpos e para captura tanto de anticorpos como de antígenos. Vamos começar então falando dos ELISAs para captura de antígenos. Nós temos então o próprio ELISA de captura, ou chamado também de ELISA sanduíche. Esse é um método mais simples que é usado corriqueiramente para detectar antígenos, que nós fazemos então na fase sólida, que aqui está representando essa placa, o pocinho de uma placa, nós fixamos o anticorpo específico que nós queremos pesquisar, nós inserimos então a amostra do indivíduo que a gente quer pesquisar um determinado antígeno. Se tiver antígeno específico, esse antígeno vai se ligar ao anticorpo. Depois de fazermos algumas lavagens, nós inserimos o anticorpo de revelação, que é esse anticorpo que está marcado, está conjugado com a enzima. Ao inserir esse anticorpo, que é um anticorpo específico para o antígeno, como ele está marcado com enzima, fazemos outra lavagem e inserimos o substrato. Se houve essa ligação específica, o substrato vai revelar a reação e você vai ter uma mudança de cor. E essa mudança de cor vai ser proporcional à quantidade de antígeno detectado na amostra. O ELISA de competição com antígeno marcado, nós temos também anticorpo fixado na fase sólida. Nós adicionamos ao mesmo momento a amostra do paciente e antígeno conjugado com enzima também. E em seguida, após a lavagem, nós adicionamos o substrato dessa enzima. E nesse caso, a intensidade da coloração vai ser inversamente proporcional à quantidade de antígeno. Claro, quanto mais antígeno você tiver na amostra desse paciente, desse indivíduo que você está testando, mais antígeno não marcado vai se ligar aos anticorpos e, consequentemente, vai ter menos anticorpo disponível para se ligar aos antígenos marcados com enzima. Então o resultado é inversamente proporcional. E na ELISA de competição com anticorpo marcado é semelhante ao anterior, mas na fase sólida nós colocamos o antígeno que nós queremos pesquisar. Depois nós inserimos aqui tanto o antígeno, que é o que está presente na amostra, como o anticorpo conjugado com a enzima. E fazemos uma lavagem e após esse processo, quanto menos antígeno você tiver nessa amostra, maior vai ser a quantidade de anticorpos conjugados com a enzima, que vai se ligar na fase sólida. Então, novamente, essa intensidade de coloração vai ser inversamente proporcional à quantidade de antígeno presente na amostra. Em relação a testes para captura de anticorpo, um dos mais utilizados é o ELISA indireto. Nesse ELISA direto, simplesmente colocamos na fase sólida antígenos. Depois nós adicionamos a amostra do indivíduo para pesquisar se tem anticorpos. Os anticorpos, se estiverem presentes, vão se ligar a esses antígenos.
Depois adicionamos anticorpos anti-imunoglobulina, ou seja, anticorpos anti-anticorpo, conjugado com a enzima. Esses anticorpos vão se ligar especificamente a regiões do anticorpo do paciente que já estava nessa reação. Em seguida, adicionamos o substrato e a intensidade da coloração vai ser diretamente proporcional à quantidade de anticorpo presente na amostra que você pesquisou. O ELISA de captura de IgM com antígeno marcado. O próprio nome diz, nós vamos pesquisar a presença de IgM. Então, inicialmente, colocamos na fase sólida o anticorpo anti-IgM, adicionamos a amostra do indivíduo que a gente quer pesquisar. Se tiver IgM, o IgM vai se ligar, vai formar esse complexo na fase sólida. Depois adicionamos antígeno marcado, um antígeno específico que nós queremos pesquisar. Se teve essa reação positiva com a presença de anticorpos, consequentemente, você vai ter uma reação positiva. Então, essa mudança de coloração vai indicar para a gente que o indivíduo tem IgM específico para o antígeno que você testou. Um outro tipo de teste semelhante a esse, que é feito também para a captura de IgM, é um teste com anticorpo marcado. Nesse caso, nós seguimos os mesmos passos iniciais, colocamos o anti-IgM, adicionamos a amostra do indivíduo, adicionamos o antígeno, nesse caso o antígeno não está conjugado com enzima. Se tiver presença desse anticorpo aqui do indivíduo, o antígeno vai se associar, aí sim nós adicionamos o anticorpo específico contra esse antígeno. Vai haver a ligação, esse anticorpo está conjugado com o fluorocromo, com a enzima. Quando nós adicionamos o substrato, tem então, consequentemente, mudança de coloração. Então esse resultado indica para a gente também presença de IgM específico contra aquele antígeno que nós estamos testando. E para a pesquisa de anticorpos e antígenos, o diagnóstico da infecção pelo HIV ele acabou acelerando bastante as técnicas de ELISA que existem. Então, inicialmente foi feito um teste de primeira geração, que era um ELISA indireto, simples, com o uso de antígenos obtidos por lise viral. A sensibilidade era relativamente baixa desses testes. Depois foi feito o teste de segunda geração, onde continuava sendo ELISA indireto, mas agora a origem dos antígenos era uma origem diferente, eram antígenos recombinantes ou antígenos sintéticos. Em seguida viemos com a ELISA de terceira geração. Nesse caso colocamos antígeno na fase sólida e também antígeno como revelador. Isso permite que a gente detectasse diferentes isotipos ao mesmo tempo. Então esse foi um avanço também em relação à segunda geração. E por fim nós temos a ELISA de quarta geração. A ELISA de quarta geração detecta simultaneamente tanto anticorpos como o próprio antígeno do P24. Isso foi fundamental, porque isso conseguiu reduzir a questão da janela imunológica, a questão do tempo entre o contato com esse antígeno e a presença de anticorpos. Então aqui vai uma questão já importante para a gente se lembrar, que é o conceito de janela imunológica. Então, janela imunológica é aquele tempo entre você ter o contato com determinado antígeno e começar a produzir níveis detectados de anticorpo contra aquele antígeno. Então, no caso do diagnóstico para HIV, a ELISA de quarta geração conseguiu reduzir isso bastante porque eles pesquisam também antígenos, além de só anticorpos. Então aqui está um desenho esquemático de uma ELISA de quarta geração. Então nós podemos observar que na fase sólida nós colocamos tanto antígenos, esse aqui é o antígeno do HIV, como colocamos também anticorpos nessa fase sólida. Ao você adicionar a amostra do indivíduo, você vai poder detectar não só os anticorpos, como você pode detectar também o próprio antígeno. No momento da revelação, a gente faz a revelação desses dois sistemas em um único teste. Bem, em relação às imunocromatografias, a imunocromatografia é um teste que é conhecido popularmente como testes rápidos. Então são testes que são facilmente executáveis. São testes que não precisam de reagentes adicionais, podem ser feitos normalmente fora do próprio ambiente do laboratório. Alguns exemplos de testes rápidos de teste de imunocromatografia é o teste rápido para HIV, teste de gravidez, teste rápido para diagnóstico de malária, apesar de não se utilizar na prática ainda, mas já existem alguns testes rápidos. Como é que funciona então a imunocromatografia? Nós adicionamos então a amostra teste, o sangue ou qualquer outra amostra que nós queremos pesquisar, normalmente junto com um tampão, a depender do sistema não precisa nem adicionar o tampão. Essa amostra vai correr então como uma cromatografia, através de uma membrana normalmente de nitrocelulose.
vai correr nessa membrana, chega em um determinado momento, ele encontra com anticorpos conjugados, normalmente com ouro coloidal. O ouro coloidal fornece essa coloração vermelha na fita. Quando chega em um determinado momento nessa membrana, ele encontra antígeno fixado e mais à frente encontra anticorpo fixado. Se tinha presença de anticorpos específicos nessa amostra, esses anticorpos, ao passarem por essa região, vão se associar com esses imunoglobulinas que são anti-anticorpos. Quando chegar nessa região do antígeno, eles vão se associar e a presença desse ouro coloidal vai fornecer a marcação de uma linha vermelha. O excesso de anticorpos vai continuar migrando e vai se juntar aqui nessa segunda linha. Essa segunda linha que fornece para a gente o resultado de controle, que seria um controle da reação. Então, para um resultado ser positivo, tem que a primeira linha teste dar positivo e a segunda linha, que é controle, também dá positivo. Um resultado negativo, apenas a segunda linha aparece a linha vermelha. E um resultado inválido, que você precisa repetir, quando, por exemplo, só a linha teste der positivo ou quando nenhuma das linhas ficarem positivas. Então, nesse caso, você precisa repetir. A imunofluorescência, para finalizar, então, é usada na pesquisa tanto de antígenos como de anticorpos. Ela baseia-se na capacidade dos anticorpos conjugarem-se com fluorocromos. Para a gente fazer imunofluorescência, lógico, a gente vai ter que ter microscópio de fluorescência. Essa é uma das grandes limitações, dificuldades de se fazer imunofluorescência em laboratórios de rotina. Então, existe a imunofluorescência direta, onde nós pesquisamos na amostra do indivíduo a presença de antígeno, adicionamos anticorpo conjugado com algum fluorocromo e, em seguida, levamos para o microscópio para fazer a identificação dessa reação. E a imunofluorescência indireta, nós temos o antígeno fixado na fase sólida também, normalmente na lâmina, adicionamos a amostra do indivíduo que nós queremos pesquisar. Se tiver presença do anticorpo, o anticorpo vai se ligar a esse sistema. Em seguida, adicionamos um anticorpo anti-imunoglobulina humana que esteja conjugado com fluorocromo. Esse sistema, então, é levado para o microscópio de fluorescência para se fazer a detecção, para se fazer a revelação desse sistema. A imunofluorescência é utilizada normalmente para pesquisa de fator antinúcleo, que são autoanticorpos pesquisados por imunofluorescência indireta em células imortalizadas que são vendidas comercialmente, chamadas de células HEP2. Existe uma grande dificuldade de se fazer esse tipo de teste em vários laboratórios, principalmente devido à dificuldade de se padronizar os laudos da imunofluorescência. Alguns consensos, na verdade um consenso já foi elaborado para tentar fazer essa padronização, essa sugestão, e nós temos como alguns exemplos de padrão de imunofluorescência. O nuclear homogêneo, nucleolar homogêneo, citoplasmático pontilhado e também o centriolar ou aparelho mitótico. Então são alguns exemplos de padrões de fluorescência do paciente que se pesquisa fator antinuclear, que se pesquisa FAN. Bem, então já que a gente finalizou essa revisão sobre esses temas, agora ficou com certeza muito mais fácil a gente discutir algumas questões de concurso. A primeira delas que eu coloquei lá na frente fala sobre imunofluorescência. Então, o método utilizado no diagnóstico para pesquisa de anticorpos e com anticorpos monoclonais para a pesquisa de micro-organismos e seus componentes em espécimes clínicos. Esse teste baseia-se na capacidade das moléculas de, letra A, antígenos não ligados a anticorpos se ligarem covalentemente, especificamente a fluorocromos. Letra B, antígenos se ligarem covalentemente a fluorocromos, perdendo a capacidade de se ligar a anticorpos. Letra C, anticorpos liberarem a quantidade de energia luminosa quando estão ligados covalentemente a antígenos. E letra D, anticorpos se ligarem covalentemente a fluorocromos sem perder sua reatividade específica com o antígeno. A resposta certa é exatamente essa última, já que a grande vantagem do imunofluorescência é a capacidade que o anticorpo tem de se ligar a fluorocromos covalentemente, e essa ligação a fluorocromo não faz ele perder sua reatividade específica com o antígeno determinado. Espero que todos tenham acertados. Para finalizar, uma questão rápida sobre ELISA. A gente fala que os imunoensaios enzimáticos quantitativos, usados em enzimas, usando enzimas como marcadores, fornecem resultados em novos testes diagnósticos como diferentes graus de rapidez, sensibilidade, simplicidade e precisão. Com relação ao ELISA, essas metodologias, uma característica que pode ser considerada uma desvantagem da técnica é, primeiro, múltiplos ensaios podem ser realizados simultaneamente. Isso é verdade e é uma vantagem.
Segundo, a atividade da enzima pode ser afetada por constituintes plasmáticos. É exatamente isso. Então isso é uma das grandes desvantagens desse teste, constituintes plasmáticos poderem interferir nesse resultado. Riscos de radiação não interferem, não tem nada a ver com ele. Os reagentes são relativamente baratos, então isso é uma outra vantagem também desse teste. Espero que vocês tenham acertado também a letra B, é a resposta certa. Bem, assim a gente finaliza então nossa conversa sobre imunodiagnóstico. Depois a gente volta para falar um pouquinho mais sobre outros testes de imunodiagnóstico. Até mais!